Iniciando aí mais um livro na seleção de livros do Quero Ouvir o que o Livro Tem. Dessa vez a leitura vai ser do livro Humanidade, uma história otimista do homem, de Rutger Bregman, uma outra visão para dar continuidade também ao tema, né, que está sendo apresentado também na leitura do livro Sapiens, do Yuval Noah Harari. Inclusive na capa há um comentário do Yuval Noah Harari dizendo: este livro está me fazendo enxergar a humanidade sobre uma nova perspectiva. The Telegraph jornal fala: este é o livro que precisamos agora. Se Bregman estiver certo, a humanidade pode tornar o mundo um lugar melhor para todos nós. O Financial Times escreveu que este livro mostra a habilidade de Bregman em sintetizar pesquisas acadêmicas em leituras fascinantes. Leitura obrigatória, inspiradora e reconfortante nos tempos atuais. O The Guardian falou que Bregman apresenta uma argumentação convincente de que a nossa sociedade foi construída sobre uma premissa falsa. Há uma grande dose de decência humana a ser tirada deste livro ousado e instigante, e uma riqueza de evidências em apoio à alegação de que o sentido de quem somos como espécie foi distorcido. Adam Grant, psicólogo, autor dos livros Dar e Receber e Originais, comentou que este livro desmorona a visão cínica de que os humanos são inerentemente mesquinhos e egoístas, pintando um retrato da natureza humana que não apenas é edificante, como também mais acurado. Rutger Bregman é um dos pensadores mais instigantes do nosso tempo. Então estamos lendo Sapiens, A Caminho de Marte, de Vair Gontijo, já lemos O Sem Filtro, sobre a história do Instagram. Então esse é o quarto livro de leitura. Lendo o prólogo. Vamos lá. A frase inicial de abertura do livro fala que o homem se tornará melhor quando você lhe mostrar como ele é. Anton P. Chekhov, ele viveu de 1860 a 1904. O prólogo fala que às vésperas da Segunda Guerra Mundial, o comando do exército britânico encontrava-se diante de uma ameaça existencial. Londres corria sério perigo. A cidade, segundo um certo Winston Churchill, constituía o maior alvo do mundo, uma espécie de vaca tremendamente gorda, uma vaca gorda e valiosa, amarrada para atrair feras predadoras. A fera predadora, claro, era Adolf Hitler e sua máquina de guerra. Se a população britânica se desestruturasse sob o terror dos seus bombardeios, seria o fim do país. O tráfico vai parar, os desabrigados vão gritar por socorro, a cidade se tornará um pandemônio, temia um general inglês. Milhões de civis sucumbiriam à pressão e o exército nem chegaria a lutar, ocupado por histeria das massas. Churchill calculou que de 3 a 4 milhões de londrinos fugiriam da cidade. Para qualquer um que quisesse saber sobre todos os males a ser deflagrados, bastava um livro, Psychologie des Foules, ou Psicologia das Multidões, de um dos mais influentes acadêmicos de sua época, o francês Gustave Le Bon. Hitler leu aquelas páginas na íntegra, assim como Mussolini, Stalin, Churchill e Roosevelt. O livro de Le Bon descreve em detalhes como as pessoas reagem a crises. Quase instantaneamente, escreve, o homem desce vários degraus na escala da civilização. O pânico e a violência se impõem e nós humanos revelamos nossa verdadeira natureza. Em 19 de outubro de 1939, quando Hitler comunicou a seus generais os planos de ataque dos alemães, o uso implacável da Luftwaffe contra a força de vontade de resistir dos britânicos pode se dar e se dará no devido momento, afirmou. Na Grã-Bretanha, todos ouviam o tic-tac do relógio como o último baluarte. Concebeu-se um plano de escavar uma rede de abrigos subterrâneos em Londres, o que acabou sendo descartado pela preocupação de que a população, paralisada de medo, não sairia mais de lá. Na última hora, alguns hospitais psiquiátricos de campanha foram transferidos para fora da cidade a fim de atender a primeira onda de vítimas. Então começou. No dia 7 de setembro de 1940, 348 aviões de bombardeio alemães atravessaram o Canal da Mancha. Por causa do clima ameno, muitos londrinos estavam fora de casa
e quando as sirenes tocaram às 4h43 da tarde, todos os olhares se voltaram para o céu. Aquele dia de setembro passaria a histórico como o Sábado Negro, e o que se seguiu como a Blitz. Durante os 9 meses seguintes, mais de 80.000 bombas foram lançadas apenas em Londres. Bairros inteiros foram aniquilados, 1 milhão de prédios da capital foram danificados ou destruídos, e mais de 40.000 pessoas morreram no Reino Unido. Então, como os britânicos reagiram? O que aconteceu quando o país foi bombardeado durante meses sem fim? Os indivíduos ficaram histéricos? Comportaram-se como animais irracionais? Bem, vou começar com o testemunho ocular de um psiquiatra canadense. Em outubro de 1940, o Dr. John McCurdy foi de carro até um bairro pobre que havia sido particularmente atingido no sudeste de Londres. Só restava uma coxa de retalhos de crateras e prédios desmoronados. Se havia um lugar que claramente poderia estar envolto em um pandemônio, era aquele. E o que o psiquiatra viu? Momentos depois de um violento ataque aéreo. Garotinhos continuavam brincando nas calçadas. Consumidores iam às compras. Um policial coordenava o tráfego aparentando um tédio majestoso. E os ciclistas desafiavam a morte ou as leis do trânsito. Ninguém, até onde eu pude ver, sequer olhava para o céu. Na verdade, se há algo em comum em todos os relatos sobre a Blitz, é a descrição de uma estranha serenidade que se estabeleceu em Londres naqueles meses. Ao entrevistar um casal de ingleses na cozinha de casa, uma jornalista norte-americana observou que os dois tomavam chá, até mesmo com as janelas estremecendo nos batentes. Não estavam com medo? Quis saber o jornalista. Ah, não, foi a resposta. Se estivéssemos, que diferença nos faria? Evidentemente, Hitler se esqueceu de levar em conta uma coisa, a quinta essência do caráter britânico, o lábio superior petulante, o humor irônico, como expresso por donos de lojas que colocavam cartazes nas frentes das suas instalações destroçadas anunciando «Estamos mais abertos do que o normal», ou pelo proprietário de um pub que propagandeava em plena devastação «Nossas janelas foram destruídas, mas nossas bebidas continuam ótimas. Entrem para experimentar». Os britânicos reagiram às incursões aéreas alemãs como se fossem um trem atrasado. Irritante, sem dúvida, mas tolerável. Os serviços ferroviários, como se viu, também continuaram funcionando durante a Blitz. E as táticas de Hitler mal arranharam a economia doméstica do país. Mais prejudicial para a máquina de guerra britânica foi a segunda-feira de Páscoa de abril de 1941, quando todos tiraram o dia de folga. Semanas após o início da campanha dos bombardeios alemães, as atualizações eram informadas como notícias sobre o clima. Choveram muitas bombas na noite passada. Segundo um observador norte-americano, a sensação de tédio dos ingleses é muito mais forte que qualquer outra coisa, e ninguém mais está se protegendo muito. E quanto à devastação mental? Quantas milhões de vítimas traumatizadas sobre as quais os especialistas alertaram? Estranhamente, não eram vistas em lugar nenhum. Sem dúvida, havia raiva e tristeza, e uma terrível dor pelos entes queridos perdidos. No entanto, as alas psiquiátricas continuaram vazias. Não só isso, a saúde mental pública, na verdade, até melhorou. O alcoolismo diminuiu, houve menos suicídios que em tempos de paz. Quando a guerra acabou, muitos ingleses sentiram saudade dos tempos da Blitz, quando todos se ajudavam e ninguém se importava com as convicções políticas, tampouco com o fato de alguém ser rico ou pobre. A sociedade britânica se fortaleceu de muitas maneiras com a Blitz, escreveu depois o historiador inglês. O efeito causado em Hitler foi de desapontamento. Quando postas à prova, as teorias enunciadas pelo célebre psicólogo das multidões, Gustave Le Bon, não poderiam ter passado mais longe do alvo. A crise não fez aflorar o pior dos indivíduos, e sim o melhor deles. Se houve efeito, os britânicos subiram alguns degraus na escada da civilização. A coragem, o bom humor e a bondade das pessoas comuns, confidenciou em seu diário um jornalista norte-americano, continuam a ser surpreendentes sob condições que apresentam muitos aspectos de um pesadelo. Esses impactos inesperados dos bombardeios alemães provocaram um debate sobre estratégia na Grã-Bretanha. Enquanto a Força Aérea Real se preparava para lançar sua esquadrilha de bombardeios contra o inimigo, a questão foi como fazer isso de maneira mais eficaz. Curiosamente, tendo em vista as evidências, os especialistas militares do país continuaram defendendo a ideia de que o moral da nação poderia ser abatido por bombas. Na verdade, não tinha funcionado com a Inglaterra.
Argumentava-se mais os ingleses eram um caso especial. Nenhum outro povo do planeta poderia se comparar em termos de resistência e equilíbrio mental. Ao menos não os alemães. Com certeza, cuja fundamental falta de fibra moral significava que não resistiriam a um quarto dos bombardeios que os britânicos aguentaram. Um dos que endossavam essa opinião era Frederick Lindemann, amigo íntimo de Churchill, também conhecido como Lord Cherwell. Uma rara fotografia mostra que era um homem alto, usava bengala e chapéu coco e tinha uma expressão gélida. No acalorado debate sobre estratégia aérea, Lindemann continua inflexível. Bombardeios funcionam. Assim como Gustave Le Bon, ele tinha uma visão difusa das massas, definindo-as como covardes e facilmente amedrontáveis. Com o intuito de provar seu ponto de vista, Lindemann despachou uma equipe de psiquiatras para Birmingham e Hull, duas cidades onde os bombardeios alemães foram particularmente destrutivos, e entrevistaram centenas de homens, mulheres e crianças que haviam perdido suas casas durante a Blitz, fazendo perguntas sobre os mínimos detalhes, até a respeito do número de canecas de cerveja tomadas e as aspirinas compradas nas farmácias. Alguns meses depois, a equipe voltou para relatar os resultados a Lindemann. A conclusão, impressa em letras grandes no frontispício, foi o seguinte: não há evidências de abatimento do moral. E o que Frederick Lindemann fez com tal constatação inequívoca? Ignorou-a? Lindemann já havia decidido que o bombardeio estratégico era uma aposta segura e que não seriam simples fatos que os fariam mudar de ideia. Assim, o memorando que mandou para Churchill dizia algo totalmente diferente. O estudo parece mostrar que ver a própria casa demolida é muito perigoso para o moral. As pessoas parecem se importar mais com isso que com a perda de amigos ou até de parentes. Em Hull, eram evidentes os sinais de estresse, apesar de somente 1/10 das casas ter sido demolida. Segundo os dados apresentados, podemos causar o mesmo dano em cada uma das 58 principais cidades alemãs. Parece haver poucas dúvidas de que isso abateria o espírito do povo alemão. Bem, assim encerrou-se o debate sobre a eficácia dos bombardeios. Todo o episódio, segundo o historiador descreveu depois, teve o cheiro perceptível de uma caça às bruxas. Cientistas conscienciosos que se opunham à tática de ataques a civis alemães foram denunciados como covardes e até traidores. Nesse meio tempo, os mercadores de bombas consideravam ser necessário desfechar um golpe ainda mais contundente no inimigo. Diante do sinal verde, e o inferno caiu do céu sobre a Alemanha. Quando os bombardeios afinal terminaram, as baixas chegaram a um número 10 vezes maior do que os causados pela Blitz alemã em Londres. Em uma só noite, em Dresden, foram mortos mais homens, mulheres e crianças que em Londres durante toda a guerra. Mais da metade das cidades da Alemanha foi destruída. O país se transformou num enorme amontoado de escombros fumegantes. Enquanto isso, um pequeno contingente das forças aéreas dos aliados atacava alvos realmente estratégicos, como fábricas e pontes. Até os últimos meses. Churchill continuou afirmando que a maneira mais certeira de ganhar a guerra era lançando bombas sobre civis para abater o moral do país. Em janeiro de 1944, um memorando da Força Aérea Real reafirmava positivamente esse ponto de vista. Quanto mais nós bombardearmos, mais satisfatório será o efeito. O primeiro-ministro sublinhou essas palavras com sua famosa caneta vermelha. Mas será que as bombas causaram os efeitos pretendidos? Bem, vou começar mais uma vez com um testemunho ocular de um respeitado psiquiatra. Entre maio e julho de 1945, o Dr. Friedrich Panz entrevistou quase 100 alemães cujas casas haviam sido destruídas. Depois, disse um deles, eu me senti cheio de energia e acendi um charuto. O clima geral após um ataque, comentou outro, era de euforia, como depois de uma guerra ter sido vencida. Não houve sinais de histeria de massa, ao contrário. Nos lugares recém-atacados, os moradores se sentiam aliviados. Os vizinhos foram maravilhosamente prestativos, registrou Panz. Considerando a gravidade e a duração do estresse, a atitude geral foi notoriamente firme e contida. Relatos do Sicherheitsdienst, Serviço de Segurança, que com certeza eu não pronunciei corretamente, que mantinha estreito contato com a população alemã, transmitem imagens semelhantes.
Depois dos ataques, as pessoas ajudavam umas às outras, retiravam vítimas dos escombros, apagavam incêndios, membros da juventude hitlerista iam aos locais para cuidar dos feridos e dos desabrigados. Um merceeiro brincalhão colocou um cartaz na frente de sua loja: "Vende-se manteiga derretida." Tudo bem, o humor inglês é um pouquinho melhor. Pouco depois de a Alemanha se render, em maio de 1945, uma equipe de economistas dos aliados, designada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, fez uma visita ao país derrotado para estudar os efeitos dos bombardeios. Mais que qualquer outra coisa, os norte-americanos queriam saber se essa tática era uma boa maneira de vencer uma guerra. As descobertas dos cientistas foram gritantes. O bombardeio de civis foi um fiasco. Na verdade, parecia até ter fortalecido a economia da guerra alemã e, assim, prolongando o conflito. Eles constataram que entre 1940 e 1944, a produção alemã de tanques se multiplicou por 9 e a de aviões caça por 14. Uma equipe de economistas britânicos chegou à mesma conclusão. Nas 21 pequenas e grandes cidades pesquisadas, a produção havia aumentado mais rapidamente que um grupo de controle de 14 cidades que não foram bombardeadas. Começamos a perceber, confessou um dos economistas norte-americanos, que estávamos diante de um dos maiores erros de cálculo da guerra, ao cálculo de guerra, talvez o maior. O que mais me fascina nessa triste história, como um todo, é que os principais atores caíram na mesma armadilha. Hitler e Churchill, Roosevelt e Lindemann, todos subscreveram as afirmações do psicólogo Gustave Le Bon de que nosso estado de civilização não passa de um verniz. Tinham certeza de que os ataques aéreos dissolveriam esse frágil revestimento. No entanto, quanto mais eles bombardeavam, mais espesso esse revestimento ficava. Aparentemente não era uma fina membrana, mas uma crosta. Infelizmente, os especialistas militares demoraram para entender esse fato, e 25 anos depois, as Forças Armadas dos Estados Unidos usariam no Vietnã um poder de fogo 3 vezes maior que o de todas as bombas lançadas durante a Segunda Guerra Mundial. Desta vez, o fracasso foi uma escala ainda maior. Mesmo quando a evidência está bem à frente, de alguma forma conseguimos negá-la. Até hoje, muita gente continua acreditando que a resistência demonstrada pelo povo inglês durante a Blitz pode ser atribuída a uma especificidade britânica, mas não. É uma característica de um povo, não é característica de um povo específico, é algo universalmente humano. Bem, esse é o epílogo do livro A Humanidade. Eu retorno para a leitura do capítulo 1. E o interessante de observar em qualquer livro, que a gente venha se interessar, é verificar a bibliografia. E para este livro Humanidade, nós contamos com mais de 50 páginas somente explicando, mais de 70 páginas somente de bibliografia. E aí você pode encontrar a base de toda a leitura, de todos esses comentários feitos, não são pura opinião do escritor, mas sim fruto de uma pesquisa bem estruturada, uma ampla pesquisa. Então, por isso que ler bons livros, nos economiza anos a fio de leitura de outro material complementar, confiando na qualidade da pesquisa feita. Quando não há bibliografia, a gente não tem essa referência. Então, até mais. Tchau, tchau.